acordo com o tema que os irmãos escolheram para esse mês, a beleza da igreja, o Senhor nos deu um tema também importante, que eu acredito que ajuda a montar esse mosaico, né? Faz parte daquilo que nós entendemos ser o brilho da glória de Deus através da igreja. E não é outra coisa senão a unidade da igreja. Eu acho que se queremos ver a beleza da igreja, mesmo através de algumas falhas, alguns problemas, a gente precisa olhar para a unidade da igreja. E o tema de hoje se chama a unidade transformadora da igreja. E eu queria que você lesse comigo o texto que está em Romanos capítulo 14. Vamos ler o verso de número 1. E aí a gente faz um salto para Romanos 15, verso 1. Então é bem fácil. Romanos 14, 1. Romanos 15, 1. E nós vamos tentar fazer um panorama desses dois capítulos. Então deixe sua Bíblia aberta no final da leitura. Romanos capítulo 14, verso 1. Amém? Diz assim o texto, Romanos 14, 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Romanos 15, 1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Deixe sua Bíblia aberta, esse é o nosso texto. Bom, como eu disse, o tema é a unidade transformadora da igreja. Obrigado, Léo. Há um texto, irmãos, que eu gosto muito. Creio que a grande maioria já deve ter tido contato com esse texto. Quem não teve ainda, procure-o. Se chama O Peregrino, de John Bunyan. Um pastor batista do século XVII, preso, encarcerado, pelo motivo simples de pregar o Evangelho. Em 1678, Deus deu a esse homem algumas visões, alguns sonhos, e ele produziu então uma literatura fantasiosa, uma espécie de ilustração da caminhada cristã. Nesse texto, nessa história, o personagem de Bunyan se chama o Cristão. E eu quero trazer para você inicialmente uma história dentro da história, para a gente começar a pensar sobre o nosso texto. Em dado momento, ele está caminhando, ali não sozinho, junto com seu amigo, um homem chamado Esperançoso, e por algum motivo ele conta uma história para Esperançoso, justamente para ensinar uma lição para aquele homem. E a história é o seguinte, a história é sobre um outro homem, chamado Paul Café. Esse homem também está a caminho, está rumando a caminho da cidade celestial. Assim como o cristão esperançoso, ele passou pela porta estreita. Ele recebeu as 3 joias, que, para quem não sabe, simbolizam a fé, a esperança e o amor. Mais que isso, ele também tem o certificado com o selo do rei, que simboliza, obviamente, o selo do Espírito. Em outras palavras, é um homem salvo. Está na caminhada, está na estrada, indo à cidade celestial. Bom, em algum momento, esse homem avista um atalho. Ele resolve, vou pegar o atalho. Para quem conhece o texto, sabe que atalho em peregrino nunca é bom. Nunca dá certo. Bom, mas ali no atalho, o atalho que ele pega era conhecido por ser muito perigoso. Porque nesse atalho tinham bandidos. Uma estrada perigosa, que eventualmente assaltavam os viajantes no meio do caminho. Além de pegar o atalho, Paul Café sente-se cansado, avista uma árvore, uma sombra, e ele pensa à beira da estrada e diz, vou descansar. Ele senta, cochila, dorme, e infelizmente é acordado por 3 bandidos conhecidos daquele lugar. O nome dos bandidos são covardia, desconfiança e culpa. Assaltam aquele homem ali, batem nele, um deles desfere um golpe na sua cabeça, ele sofre alguns desmaios, e os bandidos levam dele a prata. Para quem não sabe, a prata do viajante era o dinheiro responsável por sustentar a viagem, onde ele compraria comida e sanaria as suas necessidades básicas. Eles assaltam o homem, e quando estão prestes a fazer mais maldades com o pobre do Paul Café, um deles escuta alguns passos. E o outro diz assim, olha, estou ouvindo alguém se aproximar. E o outro diz, eu acho que é o Graça Abundante. Aí nesse momento, eles dizem assim, então vamos embora. E eles batem em retirada, porque como diz o texto ali, ele diz o seguinte, que Graça Abundante podia derrotar aqueles 3 bandidos de uma só vez. E eles sabiam disso. Eles vão embora. Paul Café é ajudado
ele é levantado, enfim, socorrido, cuidam das suas feridas e tal, e ele consegue então continuar a sua viagem. Só que agora, irmão, sem prata, sem dinheiro. Ele teria que mendigar por todo o caminho até chegar à cidade celestial. Bom, aqui termina a história, mas eu trouxe essa história por causa da reação do amigo do cristão. O esperançoso, quando ouve essa história, ao invés de se encher de esperança, como diz o seu nome, não, ele fica indignado. Esperançoso, ele não se convence, ele diz a cristão, mas que história horrível! Como é que pode um viajante se entregar assim tão facilmente? Eu sei que o nome dele é pouca fé, né? Mas, poxa, ele poderia ter lutado, pelo menos. Ele poderia ter reagido, ele não fez nada. Ele foi totalmente dominado por aqueles bandidos. E aí começa a desferir um monte de críticas ao que o cristão responde. E é essa resposta que vai nos ajudar a entrar no nosso texto. Veja o que o cristão diz para o seu amigo. Preste atenção. Nem todos os súditos do rei são campeões. Isso porque nem todos podem sê-lo. E mesmo quando tentam, não são todos os que, como ele, podem realizar grandes atos de bravura nas batalhas. Quem poderia supor que um rapazinho como Davi vencesse o gigante Golias? Ou quem espera encontrar a força de um touro numa pequena ave? Alguns são fortes, outros fracos. Uns possuem grande fé e outros apenas um pouquinho dela. Veja, irmãos, é isso que cristão responde para o seu amigo esperançoso. E infelizmente, quando se trata da nossa caminhada de fé, a nossa atitude é muito parecida com a desse homem. Nós vemos o irmão mais fraco, o crente, como ele diz aqui, de pouca fé. E ao invés de ajudar a levantar, nós afundamos ainda mais. Ao invés de sermos os amigos de Daniel, somos os amigos de Jó. Procurando a falha, acusando, tentando resolver o que aconteceu. Apontando o dedo, ao invés de tentar levantar e socorrer o nosso amigo. Mas eu termino essa história, irmão, já com uma boa notícia para você. O conto do peregrino vai dizer que, apesar do assalto, apesar do desmaio, apesar dos bandidos terem levado a prata do pouca fé, o cristão termina dizendo para o esperançoso, você não entendeu. Pouca fé chegou na cidade celestial. Você entende isso? Assim como você e eu, ele chegou no mesmo lugar. Ainda que não da mesma maneira. É possível que pouca fé tenha chegado, irmãos, arranhado, cheio de feridas, pobre, como o texto mesmo diz, como um mendigo. Mas ele chegou lá. E ele entrou na cidade pelas portas. Amém? Então é assim que eu quero iniciar hoje a nossa reflexão. A grande lição que vamos aprender hoje é a seguinte. Hoje eu quero defender que as nossas diferenças não são apenas uma dificuldade, mas uma necessidade. Nunca estaremos no mesmo nível de fé e maturidade, mas isso é necessário. Porque o fraco não deixará o forte se orgulhar, assim como o forte não deixará o fraco se acomodar. A unidade não é o ponto fraco, mas a beleza da igreja. Bom, vamos ao texto? Abra sua Bíblia em Romanos 14, verso 1. A nossa estrutura é simples, a gente vai, como eu disse, não dá para fazer uma exposição, o texto é muito longo, mas a gente vai fazer um panorama de Romanos 14, 15, tá? Passando por 3 partes. Vamos ver primeiro os 3 desafios à unidade transformadora, depois as 3 razões, os motivos para a gente promover, e por último, as 3 ferramentas da graça, para que a gente possa ver então a unidade funcionando na igreja. Bom, primeiro os 3 desafios. Então me acompanhe, verso de número 1 novamente. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Só nesse primeiro verso nós já temos aqui 2 grandes desafios, 2 grandes dificuldades para se promover a unidade transformadora da igreja. O primeiro desafio é esse. Estamos em diferentes níveis de maturidade. Em primeiro lugar, entender a diferença que há entre nós é o primeiro passo. Claro, irmãos, isso é difícil. Paulo usa aqui, só para explicar, um binômio, como a gente viu, o forte e o fraco.
É assim que Paulo caracteriza, nomeia o crente em Romanos 14:15. E veja, só há dois tipos de crente, então. Ou você é forte, ou você é fraco. É claro que ninguém quer ser o fraco, né? Todo mundo quer ser o forte. Mas a verdade é que em muitos momentos da nossa caminhada, nós somos o pouca fé. Nós estamos à beira da estrada, cansados, descansando, e nós somos assaltados por bandidos, seja pela culpa, medo, dúvida, desesperança e tantas outras coisas. Mas a boa notícia é que a gente vai chegar lá. Então essa diferença que Paulo coloca, irmãos, ela é real. Só que, pense bem, não é uma diferença, por exemplo, social. Não é uma diferença cultural e nem tampouco de escolaridade. É uma diferença de maturidade. E nós precisamos começar a reconhecer isso. Nós precisamos olhar para os irmãos da nossa igreja e entender, irmãos, que tem alguns irmãos que estão há mais tempo na fé. Só que tempo não conta como maturidade, ok? Cabeça branca, bonita, assim como do pastor Sérgio, né, pastor? Não é o único requisito à maturidade cristã. É preciso ter experiência com Deus, vivência com o Senhor, conhecimento das Escrituras. Homens e mulheres que estão mais experimentados na vida cristã, que são capazes de nos dar bons conselhos, de pregar a palavra, de evangelizar. Esses são, como Paulo vai dizer, os irmãos mais maduros, ou seja, os fortes na fé. Mais que isso. Os dois exemplos que Paulo cita são exemplos extraídos da liberdade cristã. E aqui está a igreja demora mais um pouco para amadurecer. É o famoso pode ou não pode. Você quer ver um crente maduro? É aquele que superou essas perguntas, mas sem se contaminar com elas. É aquele que pode experimentar a liberdade sem cair na libertinagem. Mais que isso, é aquele que pode transitar por esses assuntos sem condenar o irmão mais fraco. Esse é o forte que Paulo fala. Veja alguns exemplos que ele dá, versos 2 e 5, e aí a gente vai lendo o texto à medida da exposição. Verso 2. Um crê que pode comer de tudo. Quem é esse? O forte. Já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Verso 5, outro exemplo. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Fraco. Há quem considere iguais todos os dias. Forte. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Paulo dá dois exemplos aqui, mas os exemplos apontam para a mesma direção. Tente imaginar dois irmãos da igreja andando juntos na mesma estrada. Sabe qual é a diferença prática na maturidade? O primeiro irmão está de carro, o outro irmão está a pé. É mais ou menos isso na caminhada cristã. Um está de Ferrari, o outro está correndo. Viação canela, como alguns diriam. E aí o problema e a grande dificuldade, a primeira dificuldade é essa. Que o irmão que está a pé, por mais que ele se esforce, ele não consegue alcançar o carro. E o irmão que está de carro, muitas vezes, não tem paciência com o irmão que está a pé. E ele quer correr, ele quer pisar no acelerador, ele quer sentir o vento no rosto. Mas ele se esquece que seu irmão é mais fraco. E ele está vindo lá atrás, coitado. E ele tem que reduzir a velocidade, praticamente empurrar o carro, para poder acompanhar o seu irmão. Em primeiro lugar, a primeira dificuldade é essa. Estamos em diferentes níveis de maturidade. Mas como eu já disse no início, forte e fracos são necessários para a comunidade. Um está edificando o outro. A gente vai ver melhor isso mais à frente. O segundo grande desafio, ainda no verso número 1, é aprender a separar o essencial do secundário. Ah, irmãos, que outra dificuldade a igreja tem? Porque se estamos falando de assuntos relacionados à liberdade cristã, estamos falando de assuntos importantes, sim, mas não de assuntos inquestionáveis. São assuntos, como Paulo diz, controvertidos. Por que controvertidos? Porque são assuntos que, para o seu coração, para a sua experiência cristã, aquilo considera um erro. Para você aquilo é um desvio, aquilo é um pecado. Mas de fato, irmãos, biblicamente, aquele que estudou um pouco mais, que entendeu e consegue caminhar por esses caminhos sem se contaminar, ele entende que não. Isso não é pecado.
Não está errado. Vou dar aqui um exemplo muito prático, muito conhecido, que é o exemplo da bebida alcoólica. A Bíblia em nenhum momento condena o uso de bebida alcoólica, ok? Mas a Bíblia condena a embriaguez. Entende a diferença de um assunto inquestionável para um assunto controvertido? Embriaguez, assunto inquestionável. Imagine o crente numa festa subindo em cima da mesa, dançando, porque está embriagado, voltando para casa, trocando os pés. Não há o que questionar, irmãos. É pecado. Está envergonhando o evangelho, causando um mau testemunho para as pessoas. Mas imagine que alguém pergunte ao pastor Miguel: e aí, pastor Miguel, então significa que a gente pode beber bebida alcoólica? Preste atenção na minha resposta. Depende das condições e pressões que você tiver. Isso é maturidade. Maturidade não é você sair daqui dizendo assim: o pastor Miguel disse que agora eu posso beber. Opa, não é isso. Vai depender muito de quem está na sua companhia, do lugar onde você está, da maneira como você está, quem está te observando. Ei, se é no meio dos ímpios, é proibido. Já saia daqui entendendo isso. Tem gente que tem dificuldade de unir as coisas, eu não entendo isso. Se você está numa festa de casamento e tem ali a bebidinha alcoólica, e você sabe que você pode tomar um golinho, não tome! Porque o mundo lá fora não conhece a liberdade cristã. Se ele vê um crente bebendo, ele vai entender que você é igual a ele. E ponto final, irmãos. Acabou. Mas se você está na companhia de um outro crente, ok, e você sabe que ele é um crente maduro, está de carro, assim como você está de carro, tudo bem. Na verdade, se beber não dirija, né? Mas você entendeu a metáfora. Não quebra meu exemplo, irmão. Espera aí. Não quebra meu exemplo. É metaforicamente. Entende? Mas, irmãos, brincadeiras à parte, uma das maiores dificuldades da igreja está em dividir assuntos controversos de assuntos inquestionáveis. Naquele verdadeiro pandemônio, eu diria, naquele ringue, octógono das redes sociais, muita briga, discussão, a gente perde muito tempo discutindo assuntos controversos com pessoas que não têm um pingo de maturidade. Porque ali dizem o que quer, falam o que quer e ponto final. Ninguém está diante de ninguém, ninguém vai prestar conta a ninguém. Ei, pare de perder tempo nas redes sociais. Para de discutir pode ou não pode, assuntos controversos. Para com isso, meu irmão. Vamos debater, vamos lutar por aquilo que é essencial. E vamos deixar esses assuntos controversos para a igreja lidar. Bom, terceiro grande desafio para a gente avançar. Unidade dá trabalho. Me acompanhe, verso 19. Paulo diz assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Veja, irmão, já adiantando um pouquinho o texto, a gente vai voltar, mas aqui para você entender o terceiro grande desafio. Primeiro, somos diferentes. Segundo, precisamos dividir os assuntos essenciais do secundário. Mas terceiro, unidade dá trabalho. E infelizmente, irmãos, não sei se foi a pandemia, não sei o que foi, mas a igreja ficou um pouquinho mais lenta, eu diria. E a gente, via de regra, não gosta de coisas que dê trabalho. Geralmente a gente gosta de chegar na igreja assim, ó, igual está aqui. Eu adoro isso, meu irmão. Eu amo isso. Né? Chegar na igreja com tudo pronto. A mente não precisou pensar em nada, produzir boletim, nada. Não precisei, me preocupar com a equipe de louvor, com nada. Aqui no máximo eu preguei, mas é melhor ainda quando eu venho, me sento e vejo outro irmão pregar, é maravilhoso. Isso é ótimo, meu irmão. Mas você já pensou que vários irmãos chegaram mais cedo, limparam o local, ajeitaram tudo, prepararam as notas, os acordes, ensaiaram, cantaram, alguém digitou aquele boletim, alguém pensou em cada palavra, em cada ato do culto, alguém fez uma arte bonita, convidou pregadores, alguém se preocupou, irmãos. Dá trabalho! Muita coisa na vida cristã dá trabalho, agora a unidade dá trabalho mais ainda. Lembra que eu falei? Você salta do carro, empurra o carro para andar junto com o irmão. Por isso a palavra que Paulo usa aqui, esforcemo-nos, significa literalmente correr com determinação no sentido de perseguir. E o próprio dicionário que diz a palavra, ele até tem um aviso assim, não no sentido negativo, mas no sentido positivo.
Imagina que você está vendo alguém andando na beira de um precipício ou na beira de um prédio, a pessoa não se percebeu. Se ela andar um pouquinho mais para a direita, ela cai. Você corre na direção daquela pessoa. Para que ele não caia, você corre. Mas não corre, cuidado para não empurrar ali, né? Mas você corre para avisá-lo. Cuidado, meu irmão, você está na beira. Você pode cair. É esse o sentido aqui. E o mais interessante, irmãos, é que o verso 19 não fala, presta atenção, não fala se Paulo está falando com fraco ou com forte. É provável pelo contexto que aqui o forte seja o alvo, mas o fraco também precisa entender. É o que presta atenção, irmão, o fraco na fé, ele é um tipo de crente. Mas ele não é uma pessoa que está no leito de uma UTI, por exemplo, entubado, não. Ele é uma pessoa que está caminhando na vida cristã. E de certa maneira, porque ele é fraco, assim como pouca fé, talvez ele tenha que trabalhar mais ainda do que o forte. Então tem trabalho para ele também. E lembra, ambos, forte e fraco, estão trabalhando para edificação mútua. Não é daqui para lá, é de lá para cá também. Um está edificando o outro, seja não deixando que o outro se orgulhe por ser forte, mas seja não deixando que o outro se acomode por ser fraco. Bom, a boa notícia, irmãos, é que vale o esforço. A recompensa que Paulo fala é a edificação mútua. Estamos crescendo dia após dia até a cidade celestial. Bom, em segundo lugar, vimos os desafios, agora as razões. Volta comigo para o verso de número 3. Primeira razão para a unidade da igreja é porque ambos foram aceitos por Deus. Veja, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, porque Deus o aceitou. Veja, irmãos, que palavra especial. Deus o aceitou. Essa palavra literalmente poderia ser traduzida como acolheu. Significa literalmente isso, chamar ao lado, tomar para si, receber em casa, conceder acesso ao coração. E aí quando a gente lê, volta lá para o verso 1, lá diz assim, aceitem o que é fraco na fé. Paulo está usando a mesma palavra. A mesma palavra do verso 3 é a mesma palavra do verso 1. E aí quando você lê aceite o fraco, você imagina assim, tudo bem, eu posso ser da mesma igreja que um irmão fraco. Não é isso que Paulo está dizendo. Aceite o fraco. Tudo bem, eu posso conviver com o fraco. Não é isso que Paulo está dizendo. Aceite o fraco. Eu posso suportar esse irmão mais fraco. Não é isso que Paulo está dizendo. Isso não é unidade. O que Paulo está dizendo é, você tem que tomá-lo para si. No sentido figurado, abrir as portas da sua casa e receber em casa. Dar acesso ao seu coração para ele. E veja, irmãos, que importante isso. No verso 3 é dito que Deus acolheu o forte. Mas no verso 1 é dito para o forte acolher o fraco. Sabe o que significa isso? Esse é o padrão da nossa vida. Somos consolados para consolar. Deus é misericordioso com a gente para a gente ser misericordioso com os outros. Deus nos salvou para que a gente então vá evangelizar e resgate os outros das trevas. Deus nos acolheu para que a gente acolhe o fraco. Veja isso, irmãos. John Stott explica dizendo o seguinte: como ousaríamos rejeitar uma pessoa a quem Deus aceitou? De fato, a melhor maneira de determinar qual deveria ser a nossa atitude em relação a outras pessoas é determinar qual a atitude de Deus em relação a elas. Então, nem o fraco pode julgar o forte, mas nem o forte pode desprezar o fraco. Por quê, irmãos? Porque ambos foram acolhidos por Deus. Seja o forte ou o fraco. Segunda razão que eu quero trazer para você está no verso número 6. Porque ambos vivem para o Senhor, apesar do nível de maturidade. Diz assim o verso número 6. Vamos ler até o 9. Aquele que considera um dia como especial, fraco, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, forte. Pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém, fraco, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Agora vem a razão. Porque nenhum de nós vive apenas para si,
Nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Que texto especial, irmãos. Que texto maravilhoso. Perceba que a expressão para o Senhor é repetida 5 vezes no texto. É a expressão mais importante aqui. O exemplo controverso de Paulo aqui são, de novo, os dias especiais. Mas ele resolve a discussão, o assunto controverso, de uma maneira muito simples. Não importa se o dia para você é especial ou se todos os dias para você são especiais. Por que não importa? Por que não pode haver divisão na igreja? Por que isso não deve nos separar? Pelo contrário, deve nos unir. Porque independente da decisão desse irmão acerca dos dias, veja, eles pertencem ao Senhor. E aqui, irmãos, esse binômio vida e morte, para Paulo, na teologia paulina, significa a vida integral, que vai da vida até a morte. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, toda a sua vida pertence ao Senhor. Veja, irmãos, por mais que ele seja mais fraquinho que você, e ele diga assim, não, irmão, eu não pode comer todas as coisas. Não, eu não posso fazer determinada coisa. Mas quando ele se abstém de fazer uma determinada coisa, que você sabe que não tem problema, ele é um fraco na fé, ok. Mas quando ele faz isso, irmãos, ele faz por amor ao Senhor. E é isso que a gente tem que começar a pensar. Todos os dois pertencem ao Senhor. Jesus é Senhor de todos, forte e fraco. E ambos devem dedicar a sua vida ao Senhor. Terceira razão, para fecharmos esse ponto. Ambos estarão no tribunal de Deus. Porque não podemos desprezar o nosso irmão. Veja, versos 10 ao 12. Portanto, você, por que julga seu irmão, o fraco? E por que despreza o seu irmão, o forte? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então veja, Paulo retoma o tema do julgamento e desprezo. Só que agora, para encerrar a questão, e por que não posso julgar o forte? Por que o forte não pode desprezar o fraco? Por quê? Porque no final, lembra? Todo mundo chega na cidade celestial. E no final, irmãos, também tem um tal de tribunal de Deus. Aqui, calma. O tribunal dos justos é o tribunal dos crentes. Não para condenar, porque não há mais condenação para você. Ei, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Mas aqui é o tribunal dos crentes. É o tribunal onde receberemos recompensa de acordo com as nossas obras. Bom, nesse tribunal estaremos todos diante de Deus. E resumindo, o que Paulo diz aqui é, primeiro, vamos estar todos no mesmo lugar. Imagina, aquele que andava de carro e outro que corria a pé, coitado, vão estar juntos ali. O mendigo e o rico, o que apanhou e o que não apanhou, o que está cheio de machucados e o que talvez esteja com a sua roupa limpa. Todos estarão no mesmo lugar. Segundo, todos estarão do mesmo jeito, de joelhos. Sabe por quê, irmãos? Porque diante do mesmo juiz, todos somos fracos. Entende? Todos estaremos diante de Deus, de joelhos. Por quê? Porque diante dele somos todos fracos. Bom, terceiro e último lugar para a gente encerrar. Vimos os desafios, vimos as razões. E vimos que dá trabalho, é difícil demais. Como conseguiríamos promover a unidade transformadora sem essas 3 ferramentas da graça que eu quero encerrar, mostrando para você ou lembrando para a sua vida, para que você possa buscar essas ferramentas. A primeira delas, o amor. Verso de número 15, me acompanhe. A gente vai ler o 15, aí a gente salta para o capítulo 15, versos 1 ao 3, tá bom? Verso 15 do 14, depois capítulo 15, verso 1 ao 3. Diz assim: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu.
capítulo 15, verso 1. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Irmãos, a primeira ferramenta da graça não podia ser outra, né? O amor. Vejam que, lembre, na verdade, o que Jesus disse a seus discípulos, já no finalzinho do seu ministério, discurso de despedida. Jesus está partindo e está dizendo para eles, olha, estou indo embora. João capítulo 13. E nesse discurso de despedida, Jesus precisa ratificar. Diz assim, qual é a marca do verdadeiro discípulo? Como vocês serão reconhecidos lá fora? Senão pelo amor com que eu vos amei. E com essa mesma medida, da mesma maneira, vocês devem amar uns aos outros. João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, não mais como a si mesmo, ok? Isso aí qualquer um pode fazer. Isso é ética mínima. Até Immanuel Kant, o pai do iluminismo, disse isso. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Imperativo categórico. Isso aí o ímpio faz. Aí Jesus muda a regra agora. Ele bota, né, pastor? Ele bota a navalha lá em cima. Ele fala, o que o ímpio faz, ok, vocês fazem. Agora, só o que um discípulo de Cristo pode fazer. Amar o outro incondicionalmente. Amar o amigo, lembra? Dando a vida por ele. Só o crente pode fazer. Esse é o novo mandamento de Cristo. Amem como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, veja, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Veja, irmãos, o amor aqui, alguns teólogos chamam de a lei do amor. Porque a melhor forma de você resolver assuntos controversos é com amor. A melhor forma de você resolver um debate, imagina, o forte e o fraco estão brigando. Estão debatendo ali. Não, pode comer, o outro não pode comer. Pode comer sim, porque Cristo nos libertou para uma nova vida. E o outro está dizendo, não, não pode comer porque vai escandalizar. E aí está a briga. O que resolve, irmãos, a discussão? O que une os dois? O amor de Cristo Jesus. A compaixão que há em Cristo e que deve haver no seu coração, uns pelos outros. É o amor que vai resolver. Bom, Paulo deixa isso claro no início do capítulo 15, com 3 coisas que ele diz ali. Primeiro, verso 1. Os fortes devem suportar a fraqueza dos fracos. De novo, isso é uma identificação com Cristo, porque a palavra suportar aqui significa literalmente carregar. E tem gente que gostava dessa palavra suportar, né? Eu já ouvi muitos na igreja. Não, eu suporto fulano. Não é isso, irmão. Não tem isso na Bíblia, ok? Não existe isso. Você não tem que aturar teu irmão. A Bíblia não manda você tolerar ele. Isso aí, de novo, o ímpio faz. O ímpio consegue se tolerar. O ímpio consegue ser vizinho de alguém que ele nunca vai falar na vida dele. E ele diz assim, eu não gosto do meu vizinho, mas tá bom, ele está lá, eu estou aqui, ok. Para crente isso não vale. Então quando Paulo fala, devemos suportar a fraqueza, ele está dizendo literalmente, devemos carregar a fraqueza dos fracos. Isso é amor. Isso é amor. Amor na prática. E lembra, quem foi que carregou as suas fraquezas? Lembra? Quem carregou os seus pecados? E veja, de fortes e fracos, de todos nós, foi Cristo, irmãos, na cruz do Calvário. Ele carregou as nossas fraquezas, agora temos que carregar a fraqueza do outro. Mas ele ainda diz, no finalzinho do verso 1, e não agradar a nós mesmos. Aqui eu sintetizo isso com um conselho que Paulo dá em outro lugar, Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Quando ele diz assim, não façam nada por contenda ou vanglória. Considerem os outros superiores a si mesmos. Eu já ensinei, irmão, isso aqui é especial. Vamos só pincelar aqui. Na Bíblia não tem mediocridade. Deus não ensina em nenhum lugar que o crente tem que ser medíocre, nem fortes e nem fracos. O que Paulo está ensinando aqui não é que você tem que se considerar menor do que seu irmão, rebaixado diante do seu irmão, humilhado perante seu irmão. Não é isso. O que Paulo está falando é, você tem que considerar o outro superior. Ok? Resolvemos isso, ok. E aí ele termina dizendo assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que é isso, irmão? Senão amor. Não agradar a nós mesmos. Isso é amor.
Em terceiro lugar, ele ainda diz no finalzinho, para o bem dele, a fim de edificá-lo. A palavra edificar é fácil, irmãos, é construir. Construir uma casa, construir um prédio. A ideia de construir, veja, e é importante porque o verso 15, que fala sobre o amor, e o capítulo 15, aqui no verso 2, ambos estão falando do amor. Mas veja, no verso 15 você tem a palavra destruir, mas no capítulo 15, verso 2, você tem a palavra edificar. Entende? Se você não age com amor, você destrói. Mas se você ama, você constrói. Entendeu aqui, irmãos? É isso que Paulo está fazendo. Agora pense comigo. Destruir é muito mais fácil que construir, não é? Está lá o nosso templo lá em Juscelino. Para demolir, irmãos, foram 2 dias. Para construir é muito mais do que 1 ano. Sabe-se lá Deus quanto tempo vai durar. Por outros motivos. Espero que não. Mas veja, construir é muito mais difícil. Por mais dinheiro que você tenha, por mais possibilidades que você tenha, recursos, ainda assim vai ser mais complicado destruir. Ou melhor, construir. Sempre será pior. Mas é isso que Paulo nos ensina aqui. Primeiro você acolhe, depois você carrega, mas com o objetivo de edificar. Guarda essa palavra, a gente vai voltar nela no final. Segunda ferramenta da graça para a gente avançar. As Escrituras Sagradas. Paulo diz assim no verso 4 do capítulo 15. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Um texto muito conhecido, mas usado fora de contexto. No nosso contexto, irmãos, é muito simples. Lembra daqueles 2 irmãos que estão no debate ali? Estão aflitos, brigando. Talvez alguém esteja até entristecido com o outro. O forte e o fraco. A pergunta é, quem é que está certo? A pergunta é, quem é que vai julgar esses 2 irmãos? Quem é que vai dizer, ei, onde está o ponto de equilíbrio aqui? Quem, irmãos? Senão a palavra de Deus. Senão as Escrituras Sagradas, como Paulo mesmo diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino, mas também para a nossa consolação. Então lembra, a Escritura é a ferramenta da graça, que é relevante no presente para a tua instrução e consolação, e ela será o árbitro para julgar fortes e fracos, e então promover a unidade. Terceira ferramenta da graça, e última, a oração. E a gente vai caminhar para o final lendo versos 5 e 6, e depois saltamos para o 13. Diz assim, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. A terceira ferramenta da graça não podia ser outra, irmãos, é a oração. Por quê? Porque já vimos o quão difícil é lidar com as nossas diferenças. Porque vimos, irmãos, todos os assuntos que envolvem, assuntos controversos que causam divisão, tantas e tantas dificuldades. Mais que isso, vimos o trabalho, o esforço demandado. Bom, já podemos concluir até aqui, irmãos, que a unidade, embora ela sirva para emoldurar a beleza da igreja, ela não é algo natural. E por mais que Paulo tenha falado, ei, se esforce, temos que nos esforçar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O teu esforço, sozinho, não pode promover a unidade da igreja. Não sem o amor de Cristo, não sem as Escrituras do Espírito Santo e não sem a oração feita ao Espírito Santo. Só quem promove a unidade na igreja é o poder do Espírito. Só ele tem o poder para unir fortes e fracos, unir diferentes, pessoas em polos diferentes, de situações diferentes, vindo de lugares diferentes, colocar no mesmo lugar e fazer ambos em uma só voz e um só coração adorar o nome do Senhor. É interessante também lembrar dessa frase, que essa frase aqui vai aqui para os músicos, né? É uma palavra grega que é traduzida literalmente para o nosso idioma como uníssono. O pessoal da música que canta sabe o que significa essa palavra. Então, isso é interessante por quê? Porque Paulo remodela a visão que ele tem da igreja. Tem gente que vê a igreja como um exército. De fato, a igreja, em alguns momentos, se comporta como um exército.
mas não no contexto da unidade. Porque exército dá a ideia de uniformidade, não é isso? São todos iguais, partindo para o mesmo combate. A igreja não é tanto assim. Estamos no combate, mas não assim, tão igualzinho um ao outro. Não é assim. A igreja se parece mais com uma orquestra sinfônica do que com um batalhão de exército. Sabe por quê? Porque você olha a orquestra sinfônica, você tem vários instrumentos, vários instrumentistas, você tem famílias de instrumentos diferentes, você tem tonalidades de instrumentos diferentes, você tem partes da melodia, o que a gente chama de contraponto e fuga, sendo executados de maneira diferente, mas quando o maestro abaixa o braço, irmãos, aquela melodia vem para os nossos ouvidos de uma forma maravilhosa. É essa a imagem que Paulo está pintando para a gente. Paulo está dizendo assim, a igreja é diferente, tem pequenos e grandes, ricos e pobres, fortes e fracos, mas quando eles se unem em uma só voz, em um só coração, eles louvam e glorificam a Deus Pai que está nos céus. E de novo, essa não é a fraqueza nossa, essa é a nossa beleza, irmãos. Bom, eu quero terminar dizendo que talvez na sua vida não esteja faltando oração, mas intercessão. Me lembra que a gente falou de amor? Orar pelo outro é uma grande prova de amor, porque você abre mão dos seus pedidos pelos pedidos do outro. Você se ajoelha para orar, aflito, cheio de coisa, mas você se lembra, não, Senhor, mas tem o meu irmão. Eu estou ruim, mas ele está pior do que eu. Eu estou passando necessidade, mas ele está pior. O cristão, irmãos, é como aquela mãe pobre que tinha um pão para dar para o filho. Quem conta essa história é Joel Bick, um grande pregador da igreja. O cristão é como essa mãe que só tinha um pão para dividir com o filho. Aí bate um morador de rua, uma criança, bate na porta. E ela atende a porta e diz, o que foi, garoto? E aí aquele garoto diz assim, eu queria um pão para comer. E ela fala, aqui não tem pão, só tem um pão. Só tem um pão e eu vou dividir com meu filho. E aí ela bate a porta na cara da criança. Quando ela bate a porta, a criança bota o pé na porta assim. E a criança fala para ela assim, eu estou há 2 dias sem comer. E aí ela se lembra do mandato cristão para ela. Eu tenho que dividir com aqueles que têm menos do que eu. E ela entende, eu tenho que servir. Então um pão não vai dividir para 2, agora um pão vai dividir para 3. Esse é o cristão. Ele abre mão das suas necessidades, porque ele lembra, tem alguém na igreja sofrendo mais do que eu. Senhor, eu tenho tanto que te pedir, mas agora, Senhor, olha com carinho para o meu irmão. Isso é amor. Para a gente encerrar, então. Para a gente encerrar. O que é que nos resta fazer, então? Primeiro, a gente precisa identificar em qual estágio nós nos encontramos. Quem somos nós? Eu falei, ninguém quer ser o fraco, né? Mas calma. A gente vai aprender algumas coisas aqui que talvez possa mudar a sua perspectiva. Para você identificar quem você é, ouça essas 3 perguntas. Primeiro, você tem ombros fortes? Para quem não sabe, essa era a oração de Lutero. A oração dele era, Senhor, dai-me ombros fortes. E a oração dele é no sentido, porque eu tenho que carregar a fraqueza do fraco. Então veja, uma primeira característica do forte é que ele está mais preocupado com a vida do outro do que com a dele. E ele está tão preocupado que a oração por ele é em benefício do outro. E ele pede, me dá ombros fortes, mas não para que eu seja forte, mas para que eu tenha força para cuidar do meu irmão. Segunda pergunta, você deixa de fazer o que pode por amor ao outro? O forte não é aquele que entendeu que tudo me é lícito, né? Não, ele é aquele que entendeu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque eu não me deixarei me dominar por elas. O forte é aquele que entende, se eu estou na companhia de um irmão mais fraco, talvez um novo convertido, alguém que está começando a sua caminhada, ou tem dificuldades com esses assuntos, ele deixa de fazer, ou de comer, ou de beber, por amor ao outro. Esse é o forte. Mais ainda, você ama mais o outro do que a si mesmo? E deixa eu dizer aqui, só o forte ama mais o próximo do que a si mesmo. Só o forte consegue trocar as suas necessidades pela necessidade do outro.
então você é forte. Mas e quanto ao fraco, pastor? Como é que fica a vida dele? A gente encerra dizendo 3 coisinhas rápidas. Primeiro, existe lugar para o fraco no reino de Deus. Então calma, irmãos, calma. Você não precisa, não, pastor, mas eu não me identifiquei com isso. Então eu sou o fraco, calma. Existe lugar para o fraco no reino de Deus. Judas, verso 22, preguei ontem. Tenham compaixão de todos aqueles que duvidam. Ou seja, tem gente fraca no nosso meio, mas há lugar no reino para você. Porque fortes e fracos chegarão na cidade, lembra? Segundo, reconheça a sua fraqueza. É melhor alguém que reconhece a sua fraqueza, porque a pior coisa é um fraco que se acha forte. A melhor coisa é alguém que talvez seja até forte, mas ele prefere se reconhecer como fraco, para talvez não errar, para não ser um fraco que se pensa que é forte. Geralmente, aquelas pessoas que usam a liberdade cristã para dar ocasião à carne, que usam como pretexto e vão dar liberdade à libertinagem, não são fortes. Não chame essa pessoa de forte. Essa pessoa é fraca, só que é o pior tipo de fraco que existe, porque é o fraco que pensa que é forte. É o que lá fora eles chamam o metido à besta. Coitado. Tá todo mundo vendo, mas ele acha que ele é alguma coisa. E não é. E por último, não existe o fraco de carreira. Não tem o fraco carreirista, né? Vitalício. Não. O fraco não será fraco para sempre. Lembra que eu falei daquela palavrinha que eu voltaria nela? Agora eu volto. Lembra? O intuito de todas essas ferramentas e de Paulo escrever o capítulo 14 e o 15, o intuito do forte é carregar a fraqueza do fraco. Lembra? Orar por ele, amar ele, é para edificá-lo. E edificação, irmãos, é construção, é crescimento. Então, se o forte não pode se orgulhar, o fraco não pode se acomodar. E o fraco precisa entender, você não será fraco para sempre. Você é fraco hoje, mas é possível que com a ajuda do forte, da igreja, você se torne o forte de amanhã, que vai ajudar outros fracos a se tornarem fortes. Não há acomodação na fé cristã, grave isso. Alguns chegarão lá como fracos, ok, mas o fraco não será fraco para sempre. E aqui eu ainda termino dizendo uma coisa. O forte não será forte para sempre. Ou ele pode não ser forte para sempre. Porque, irmãos, existem desafios no meio do caminho. Lembrando do peregrino de novo, o próprio cristão pegou atalhos na história. Lembra do pântano da desconfiança? O cristão pega um atalho, cai no pântano e é resgatado de lá. E o cristão na história é o crente forte. Mas veja, o forte também poderá fraquejar, como Asaf escreveu no Salmo 73. Lembra? Ele desconfia, ele duvida, ele fraqueja, porque ele vê a prosperidade do ímpio. E ele diz, até que entrei no santuário e vi o final dos ímpios. E ele termina dizendo, não tenho nenhum outro bem além de ti nos céus e na terra, quem eu queira estar junto a ti. E ele termina o texto dizendo assim, o meu coração poderá fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Então grava isso, irmãos. Você pode ser forte hoje, mas se você se tornar o fraco de amanhã, confie na graça abundante, porque Ele vai enviar pessoas fortes, com ombros fortes, para carregar a sua fraqueza. Você pode dizer amém? Que Deus coloque essa palavra no seu coração. E eu agradeço a oportunidade mais uma vez e que Deus abençoe vocês. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, na dor do chorar,
hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces,